me assustar, mas dá um grito. Então, finanças essenciais, começamos hoje, né? Em finanças essenciais é isso aqui, ó, pra vocês trabalhar com um dinheirinho aí, fazer igual o cara aí, ó, jogar dinheiro pro alto aí, Gangnam Style, tal, ter os caras da grana aí. Finanças é bom por causa disso, pessoal. Aprender bem essa matéria aí, vira o cara da grana. Só que antes da gente falar de finanças propriamente dita, a gente vai trazer um pouquinho da cachola aí. Vocês aprenderam aí lá da parte de rotinas administrativas e tal, do primeiro semestre. E o que ela se encaixa aqui nas chamadas rotinas financeiras aí de uma empresa, né? Então, antes de mais nada, né, empresa, o que é uma empresa? Empresa é um agrupamento humano hierarquizado e é também uma reunião de recursos. Que recursos são esses, né? Vocês já são os mestres dos recursos aí, né? Que a gente já estudou bastante em logística, que é materiais, instalações, máquinas, equipamentos, os recursos humanos, obviamente, né? O RH, os colaboradores, e a gente vai utilizar de meios intelectuais, físicos, financeiros, para gerar riquezas ou produzir serviços, de acordo com o objetivo definido pela direção. E essa empresa possui missão, visão e valores, né? Então, a gente tem aí como empresa um agrupamento humano hierarquizado, que ele tem como fim aí obter lucro, ok? Tem algumas diferencinhas aí que a gente traduz com essa questão de lucro, né, e organizações, mas a empresa é isso. Eles juntam, se organizam e buscam o lucro. E toda empresa, né, toda organização possui missão, visão e valores. Isso aqui tem autores que chamam de identidade organizacional, outros de planejamento estratégico, mas é a identidade organizacional e planejamento estratégico de uma organização, obviamente, de uma empresa. Quando a gente fala de agrupamento humano hierarquizado, é aquilo eu ressalto, vocês aprenderam lá em Organização do Trabalho e Cidadania, em outras matérias para trás, que é o que? O organograma. Então, quando a gente fala de agrupamento humano hierarquizado, é as pessoas que estão dentro dessa organização, dessa empresa. Começando lá, diretoria, aí depois de abaixo da diretoria, quem tem? A gerência, nesse caso aqui, a gerência administrativa, a gerência de produção. Aí embaixo da gerência administrativa tem o auxiliar administrativo, auxiliar de compras, ou então o setor de compras, aqui no caso ele pôs o setor inteiro. Dentro da gerência de produção tem o recebimento, a produção. Aí dentro da produção ele separa em expedição, montagem, desmontagem, decapagem. Essa parte financeira ela fica aqui embaixo da gerência administrativa. Normalmente vocês vão ver bastante empresas que eles misturam gerente administrativo financeiro, gerente financeiro contábil. Eles misturam essas áreas aí porque elas conversam muito umas com as outras, né? Na verdade, quem organiza aí a empresa em termos numéricos é esse pessoal, gerência administrativa, financeira e contábeis. São 3 áreas que tem que andar muito junto. Normalmente isso aí é de contatos meus, pessoal da área, o que eles costumam fazer? Faz administração, dali a pouco o cara vai fazer ciências contábeis, daqui a pouco faz economia, ou faz direito, faz área, fica tudo orbitando aí nessas áreazinhas, que são áreas que se conversam, que se comunicam. Administração, direito, até minha formação, inclusive uma das minhas formações é direito, né, até por causa disso, fui cair dentro de empresa, trabalhava muito junto com o pessoal do administrativo, financeiro, contábeis, então a gente trabalha muito junto dentro de empresa, né, é um agrupamento aqui dessa área de gerência administrativa, financeiro está bem encaixado aqui, beleza? Então, olha lá, em recursos, então, a gente tem as instalações de uma empresa, olha que bonito. Isso aqui é as instalações de uma empresa, instalação física dela, são os recursos também. Dentro dela, além do imóvel, pode ser um aluguel ou pode ser um imóvel próprio, o aluguel você vai pagar todo mês, é um dispêndio financeiro que você vai ter. Se for um prédio, pode ser um prédio próprio da empresa, pode ser um prédio que está em financiamento também. As coisas todas que tem dentro deste prédio, que a gente chama de patrimônio, que é muito importante. Essa cadeira é patrimônio da empresa, os computadores são patrimônio da empresa, todos esses móveis aqui são patrimônios da empresa. Todos eles têm um valor embutido. Os valores são importantes aí para o financeiro. As máquinas e equipamentos, né, um trator, por exemplo, se eu estiver trabalhando aí numa empresa, numa construtora civil, vai ter um trator. Esse trator também faz parte da minha empresa, é um patrimônio da minha empresa.
Se eu estiver trabalhando aí numa empresa que usa de extrativismo aí, uma colheitadeira também pode estar no meu dia a dia de trabalhos. Deixa eu ver só se tem alguma dúvida. Não, por enquanto não. Empilhadeira. Galera de vocês da logística, que vocês mais vão trabalhar em empilhadeira. Então, empilhadeira, por enquanto, pode ser que mude no futuro, porque com as tecnologias e tal, com as fábricas ficando cada vez mais automatizadas, pode ser que mude alguma coisinha. Mas, no momento, empilhadeira é o que mais se usa na logística. Depois do caminhão, empilhadeira é o segundo maior símbolo de cursos de logística aí que existe. Então, qualquer curso ou alguma coisa relacionada à logística vai ter um símbolozinho, ou de um caminhão ou de uma empilhadeira. Então, a empilhadeira é outro importantíssimo também. Ô, Rodrigo, Sim, pra dirigir uma empilhadeira você tem que ter um curso específico, né? sim, senhor. É um Entendi. curso. A gente até faz esse curso aqui no Senai. Curso. Tem vários tipos de curso, né? Mas tem uma modalidade dele que é 2 dias, que é segurança na operação de empilhadeira, que é um dia só teoria e um dia só prática. Você fica um dia na máquina. Mas tem que fazer um curso. Antes de fazer esse curso, tem que ter a carteira de motorista para carro, tipo B, para cima. Entendi. Porque sair Ok? batendo em tudo lá, atropelando o pessoal vai ser meio complicado. Não, não, tem que ter o curso, senão não pode andar. E normalmente empilhadeira você anda só nesses lugarzinhos aqui na demarcação. Tem a demarcação certa para empilhadeira andar. Igual vocês estão vendo aqui, ó. Nesse caso, não. Nesse caso é mais para pessoas. Mas a empilhadeira, quando tem corredor, ela é demarcada no solo também, onde ela pode andar. Ok? E que eu ia falar também na empilhadeira. Acho que é só. Se eu lembrar, eu falo mais alguma coisa. Mas é bacana. Quem trabalha na área de logística é importante ter esse curso de empilhadeira também. Vira e mexe, precisa, o pessoal usa. Aqui, ó, máquinas e equipamentos, linha de tornos para produção em série, ó, que bacana. Vários tornos, né, produção em série. Olha esse torno CNC, que bonito. Parecido com aquele que tem aqui no Senai. Quem já viu ele funcionando aí, faz tempo que eles não põem para funcionar, né, por causa da pandemia, né. Quem já viu ele funcionando aí, é lindo esse negócio, botar esse bicho para trabalhar. Então, e os recursos humanos, né, esses aqui é os que mais dá BO aí, né. Recursos humanos de uma organização, né, departamento pessoal que cuida bastante disso. Nossa, vou botar no celular para carregar aqui, que vai que alguém tem alguma dúvida. Os recursos humanos aí, departamento pessoal cuida deles. Na verdade tem uma diferença entre departamento pessoal e recursos humanos, né? O departamento pessoal é quem organiza aquelas questões de pagamento, tal, aquelas questões mais técnicas. E os recursos humanos em si, eles cuidam da parte humana da coisa, tal. Então por exemplo, satisfação dos funcionários, tal, competência, treinamento, motivação. Aí é recursos humanos. Agora, o departamento pessoal é mais, cuida do seu salário, tá certinho no dia 5 lá depositado na sua conta, bonitinho, do jeito que foi combinado pelo contrato de trabalho. Lá, os recursos humanos, eles vão bem longe, né? A gente tem costume chamar de chão de fábrica, mas eu particularmente não gosto, né, dessa palavra chão de fábrica. Eu gosto da palavra operacional. Aí você pega o nível operacional, que é aquele que faz acontecer, né? Que pega o matéria-prima e transforma em produto acabado, por exemplo. Ele é o operacional aí de uma organização. Depois tem o tático e o estratégico logo acima. Aí mais um exemplo aí do pessoal do operacional, né? Uma organização. E os objetivos. Então, na verdade, os objetivos dessa organização lá utilizam seus elementos humanos, equipamentos e materiais de consumo, né, que são aqueles que você já aprendeu nas matérias anteriores, disciplinas anteriores, né, matéria-prima, insumos, uniforme, material de escritório, e buscam gerar riquezas ou prestar serviços visando obter rentabilidade, que é o nosso lucro aí, que a gente tanto almeja, e crescimento do negócio. Então, assim, a gente pode falar em lucro ou superávit. Uma coisinha que eu já gostaria que vocês anotassem aí, se possível, a diferença de lucro e superávit, que a gente vai voltar nele mais para frente, mas é uma coisa que muita gente confunde. Tem gente que fala, poxa, mas é uma entidade sem fins lucrativos, ele não pode ter lucro. Na verdade, o que ele tem? Ele tem um superávit. Ele tem que ter essa rentabilidade, que tem que ser acima dos créditos que essa organização consegue obter
tem que ser maiores que os créditos dela, ou seja, ela ganha mais do que paga, e aí, ou seja, ela tem maior rentabilidade. E nessa rentabilidade, quando é uma organização sem fins lucrativos, a gente não chama de lucro, a gente chama de superávit. Superávit é esse valor. Então, em vez de ele ter um déficit ali, ele tem um superávit. Esse superávit, o que ele faz? No lucro, eu vou distribuir para os sócios da minha empresa. Ah, você é dono, então você toma esse pouquinho aqui, que ganhou a mais. Ah, você é dono, você toma esse pouquinho, você ganha mais um pouquinho. Já numa organização sem fins lucrativos, que tem superávit, que tem mais dinheiro em caixa do que está pagando, o que eles vão fazer com esse dinheiro? Reinvestir dentro da própria sociedade. É uma das coisas que pode ser feitas aí. Aumentar o orçamento. Ah, por exemplo, se for uma organização que dá treinamentos, elas dão 10 treinamentos por ano, aí teve um superávit lá, nossa, está sobrando dinheiro, então o que a gente vai fazer? Vai jogar isso no orçamento do próximo ano, ao invés de dar 10 treinamentos, a gente vai dar 20 treinamentos, ok? Então essa é a diferencinha básica aí, que eu gostaria que vocês anotassem, entre lucro e superávit, para falar dessa questão de rentabilidade, beleza? Então, dentro da missão, né, resgatando mais um pouco, representa a identidade de uma organização, né? Então, o que ela faz normalmente. Algumas perguntas devem ser respondidas pela missão, tais como o que a organização faz, para quem ela faz e como ela faz. Aí aqui eu coloquei o exemplo da FIENG, né? A missão da FIENG é liderar o processo de desenvolvimento sustentável da indústria em Minas Gerais, fortalecendo sua competitividade e buscando a melhoria contínua das condições socioeconômicas do estado e do país. Então, essa é a missão da FIENG. FIENG é a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, é aquela que está em cima do Senai, ali aqui no estado de Minas. Né? Cada Senai está embaixo meio que da federação de seu estado. Aqui que a gente tem a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais. Então, olha lá. Liderar o processo de desenvolvimento sustentável da indústria em Minas Gerais, fortalecendo sua competitividade e buscando a melhoria contínua das condições socioeconômicas do estado e do país. É esse cara aí. Em segundo, a gente tem a visão é mais norteada para o futuro, né? Ela é considerada aquilo que a organização espera ser em um determinado tempo e espaço, um plano que descreve o que a organização quer realizar nos próximos anos de sua existência. Então, como se pretende que a organização seja vista e reconhecida, onde desejamos colocar a organização e como incorporar as inovações necessárias ao atendimento dessa visão. Um exemplo da visão da FIENG. O sistema FIENG trabalha para ser reconhecido nacional e internacionalmente como líder na representação da indústria de Minas Gerais. Então, só para vocês entenderem por que eu estou voltando aí nessa questão de planejamento estratégico. Onde as finanças entram aí? Uma das missões aí que eu tenho é obter lucro. Se eu não estiver obtendo lucro, eu não consigo manter aí a minha organização. Então, o lucro já é meio que praticamente embutido aqui na missão. Sem dinheiro eu não faço nada hoje em dia, nesse mundo capitalista que a gente vive, né? Então, até o próprio termo aqui, sempre em algum lugar vai ter alguma coisa relacionada com lucro. Então, o desenvolvimento sustentável, eu já falei para vocês que sustentabilidade vem com base, já devo ter falado, se eu não falei, já vou até adiantar. Sustentabilidade vem com base num tripé composto de sociedade, meio ambiente e economia. Então, o lucro está nessa esferazinha aqui da economia. Então, o lucro já está meio que embutido aqui no desenvolvimento sustentável. Então, em algum lugar da missão, vai ter o lucro embutido. Sem dinheiro, a gente não faz nada na organização. E em segundo, onde que entra finanças aqui em visão? A visão é onde eu quero chegar. O que eu falei negócio de orçamento lá atrás para vocês, naquele exemplo lá dos cursos, lá, eu dei 10 cursos esse ano, ano que vem eu vou dar 20 cursos. Isso aí é o quê? O orçamento. Eu tenho um orçamento esse ano para a prefeitura, quem trabalha em prefeitura usa muito isso, né? Eu tenho um orçamento esse ano para fornecer 20 mil merendas escolares aí. Então, eu tenho esse orçamento que a gente fala é o dinheiro, né? Que eu tenho para gastar com merenda escolar. E o que às vezes vocês veem que dá muito problema aí na televisão? Fulano de tal desviou o orçamento, não sei o quê, é por causa disso. O cara tinha dinheiro para gastar com merenda, ele pegou lá e gastou com outra coisa, construiu uma piscina na casa dele. Ou até às vezes construiu uma piscina dentro da prefeitura lá, mas não podia ter usado. Aquele orçamento era para merenda, não era para infraestrutura aí de um clube social, por exemplo. Então, cada orçamento é para uma determinada coisa. A visão trabalha aqui dentro. O que eu quero ser no futuro? Onde eu quero chegar? Aonde que eu vou? Eu vou ter que organizar onde que eu vou gastar aí cada daquele dinheirinho que eu ganhei ali com o meu lucro.
E, finalmente, os valores. Os valores vão definir, ela representa os princípios éticos de suas ações. Olha lá os exemplos: comprometimento, transparência, perseverança, pioneirismo, empreendedorismo, responsabilidade social e trabalho em equipe. Normalmente a gente sempre coloca essas palavrinhas-chave aí, né? Trabalha muito com princípios éticos e ações, né? Como a gente vai trabalhar na organização. E aí, no sistema FIENG, associativismo, desenvolvimento sustentável, educação e capacitação profissional, ética, cidadania, qualidade de vida, parcerias e alianças estratégicas, qualidade, produtividade, competitividade e valorização de seus empregados. Então, esses aqui são os valores, é como a empresa vai atuar no seu dia a dia, né? E ela é norteada por princípios éticos aí, né? Morais éticos. Palavrinhas-chave como trabalho em equipe, meio ambiente, ética, sempre compõem aí os valores de uma empresa, a forma como ela vai chegar lá. E aí a gente entra na questão dos valores, até mesmo porque daquela questão do orçamento que eu disse ali atrás, né? Se a pessoa não tiver um princípio ético muito elevado, muito sustentado, o que acontece? Tem aquele montão de dinheiro lá que o cara do financeiro ele tem acesso, ele vai começar a gastar para se promover para fins próprios, e não é. Tem que ser sempre para promover a organização da forma mais correta possível. Por exemplo, que mesmo exemplo aí que eu dei ali atrás. Se eu tenho um orçamento para gastar com merenda escolar, é para gastar com merenda escolar, não é para gastar com construção de piscina do SESI, por exemplo, que é seria uma coisa interessante, mas aquele valor não é dedicado para isso. Você quer um valor para aquilo, ou você usa da conta lá do orçamento de infraestrutura para construir a piscina, ou você pede para o orçamento do próximo ano. Então, outra coisa que a gente vai falar no futuro, beleza? Então, tudo tem que ser organizadinho quando se fala de finanças. Senão, vira a casa da mãe Joana e o cara começa a pegar dinheiro. Quem gosta de ver as coisas erradas aí, assiste aquele seriado O Mecanismo que tem na Netflix, que ele mostra bastante o que pode acontecer quando você não segue essa ordem aí certinha, de gastar o certo, dentro do certo, em cada conta aí. Por isso que você tem as contas certas aí, contábeis e tudo mais, para evitar esse tipo de problema. Beleza? Aqui um outro exemplo, né, que é a missão e visão em valores é dentro de uma agência de viagens, já encaixada numa agência de viagens. A missão dela, oferecer serviços de qualidade em gestão de viagens de negócios, eventos, incentivos e lazer, através de uma equipe altamente comprometida e capacitada, com atendimento personalizado, ágil e eficiente, contribuindo ativamente na concretização dos objetivos de nossos clientes. Visão, segundo, ser a melhor agência de viagens corporativas, eventos, incentivos e lazer do Brasil, né, que é futuro, né? Olha lá, visão, já está até a águia, que é um símbolo de quem vai ver a de bem a distância e a longa distância. Reconhecida pela excelência de seus serviços, respeito e sinergia com seus fornecedores e parceiros, pelo atendimento personalizado e satisfação dos clientes, tornando-se uma parceira presente e de relacionamento duradouro. E, finalmente, os valores, que é o modus operandi aí dela, como ela vai agir, com comprometimento, transparência, objetividade, integração, qualidade, trabalho em equipe, ética, resultado. Normalmente, os valores estão bem influenciados aqui pela missão, né? Então, já é sempre relacionado com a missão. Beleza? Esse aí é um exemplo de agência de viagens, né? Vocês verem que é um negócio bem amplo. Qualquer organização pode ter missão, visão e valores. Não só pode, como deve, né? E aí, até a missão, a primeira atividade, antes de eu falar daqui de pessoa física e jurídica, dentro de uma organização, qual que é a diferença entre elas? A primeira atividade, obviamente, vocês vão fazer para mim, é uma missão, visão e valores. Acredito que vocês já fizeram uma similar para mim no passado, mas agora vocês vão tentar deixar ela bem redondinha. Pensem no desenvolvimento financeiro do negócio, coloquem lá, com base em tudo isso que a gente falou agora. Então, a primeira atividade de hoje, a atividade de hoje, aliás, né? Depois eu vou colocar uma daquele jogo nosso que vai continuar, mas a atividade de hoje vai ser vocês desenvolverem missão, visão e valores da empresa que vocês vão criar para mim aí. Ou vocês vão pegar uma das empresas que já estão trabalhando
e vai tentar melhorar a missão e visão e valores dela, ou colocar a missão e visão e valores que não fez ainda. Vocês vão criar essa identidade organizacional ou esse planejamento estratégico para a empresa de vocês e vão colocar para mim aí no sala de aula. É a primeira atividade que vai pipocar para vocês aí 2h15. Ok? Dentro das organizações, tem não só dentro das organizações, né? Afinal, tudo se for para pensar de forma mais ampla, o país é uma grande organização, né? Uma macro-organização. Temos macro-organizações e micro-organizações, né? Então, uma pequena empresa, no caso, já é uma micro-organização, né? Um país é uma macro-organização. Dentro dessas organizações, a gente tem pessoas físicas e pessoas jurídicas. As pessoas físicas são as pessoas normais, eu, você que está assistindo aí, qualquer um, o Richard, a Yasmin, todo mundo aqui é pessoa física. Então, é a pessoa natural, isso é, todo indivíduo, sendo homem ou mulher, desde o nascimento até a morte, é o cidadão identificado pelo seu CPF. Então, todo mundo que tem CPF, cadastro de pessoa física, que significa CPF, é uma pessoa física. Eu tenho um filho, não tem CPF ainda, então ele não é pessoa física. Então, desde o nascimento até a sua morte, né? Assim que o CPF só é um número que vai identificá-lo. Então, assim que possível, já passa o CPF aí da criança, quando ela já puder. Mas tem que ter, todo mundo tem que ter seu CPF. Inclusive, cuidado com o CPF de vocês, não forneçam para qualquer um. As pessoas podem clonar, pode fazer uma bagunça na vida de vocês aí. Então, cuidado com o CPF é importante. Cuidado tanto com o documento quanto com o seu número. E a pessoa jurídica, assim como... A pessoa jurídica, na verdade, é uma ficção, né, que a gente chama, né, uma ficção jurídica. Ela foi criada aí para resolver alguns certos problemas aí que vocês vão ver que acontecem no mundo financeiro. Mas traduzindo em miúdos, é o que é? É a associação ou sociedade juridicamente constituída com direitos e deveres próprios distintos dos direitos e deveres das pessoas que a formaram. Esse é o primeiro detalhe aqui. É a coletividade de indivíduos cuja a existência é protegida pela lei com personalidade própria independente dos membros que a formam, capaz de ter direitos e obrigações. Perante a lei, as empresas são consideradas pessoas jurídicas. É o famoso, ei, eu só trabalho aqui. Então, o que acontece? A pessoa física é o cara que só trabalha na organização. Mas, muitas vezes, ele não representa a organização em si. Os ideais dele não são os mesmos de uma organização. O cara que, vamos supor que você está fazendo protesto na frente de uma empresa que faz desmatamento. Só que o cara que trabalha lá como guarda na empresa, ele não tem nada, ele não é a favor do desmatamento daquela empresa, que aquela empresa exerce, mas ele é obrigado a trabalhar lá, que ele precisa de dinheiro. Então é a separação entre a pessoa física e a jurídica. O seu Zé, que está lá na portaria, não tem nada a ver com o desmatamento que aquela empresa X está fazendo numa determinada mata. Então a gente tem que dividir muito bem essas coisas. É por isso que a gente tem essa diferenciação entre pessoa física e pessoa jurídica. A pessoa jurídica é a empresa. A empresa é como se fosse um ente à parte. É uma instituição à parte. Como se fosse, por exemplo, pegar uma Panasonic da vida. Pode ter um seu João, assim, trabalhando numa Panasonic, e pode ter a Panasonic do lado aqui. A Panasonic é uma entidade distinta do seu João, que trabalha lá dentro. Ele é o famoso, aquela frase, eu apenas trabalho aqui, eu só trabalho aqui, que você vê muito em filme, né? O cara só trabalha lá dentro. Até tem um filme bem legal do Austin Powers, antigo, de comédia bobo, é bem bobinho, mas é legal a referência que eles fazem com isso, que eu nunca tinha visto antes em filme sendo feito, né? Em filme, sempre tem esses filmes de ação, principalmente, os caras saem matando em geral, os guardas, os caras de dentro de uma dessas empresas aí, do cara que é do vilão, do grande vilão. Aí no Austin Powers lá, toda vez que ele mata alguém, um soldado lá da organização do vilão lá, e aparece a família do soldado. Nossa, faz mó carnaval em cima daquilo. Ou seja, esse exemplo bobo, assim, até bobo que eu dei para vocês, mas é para provar o quê? Que a pessoa física não tem nada a ver com a pessoa jurídica ali. O cara só trabalha ali. Ok? E isso aí causa muita confusão. A pessoa jurídica foi criada até para isso. Para diferenciar. Para mostrar que os fins daquela empresa são diferentes dos fins ali, até econômicos daquela pessoa. Então, às vezes, o cara tem uma ONG, uma organização, que o cara quer distribuir
dinheiro para todo mundo aí na rua. Aí ele tem uma organização para isso, mas às vezes o cara mesmo em si, o cara não tem dinheiro, mas com a ONG dele ele junta todo mundo, faz doação e consegue dar dinheiro para todo mundo. Então são pessoas distintas e diferentes, aí, a pessoa física e a jurídica, beleza? A jurídica foi até criada para isso, para ajudar esse conceito aí fictício, a ficção jurídica, ela foi criada para proteger as pessoas físicas, né? Porque não se confundir pessoa jurídica com pessoa física, beleza? Aí a gente entra em firmas individuais. A segunda atividade, vocês vão ter que fazer umas classificações aí das empresinhas. Essa mesma empresa, né, que vocês criaram a identidade organizacional, amanhã vocês vão fazer para mim a classificação delas. Vocês vão continuar criando a empresa. Só que aí vocês vão falar para mim, a empresa de vocês, ela é formada por uma única pessoa? Você é o único dono? É uma firma individual? Ou é uma sociedade? Ou é uma firma coletiva, que é constituída por 2 ou mais pessoas? Então, vocês vão responder para mim. Eu criei a Logística Caixa d'Água. Acabei de criar o nome de uma empresa aqui. Uma logística de caixa d'água. Então, a Logística Caixa d'Água, ela é o quê? Eu sou o único dono? Ou eu posso chamar o Richard e a Yasmin para ser meus sócios? Aí nós seremos 3 donos aí da empresa. Falando o nome dos dois aí, porque o nome dos dois que entraram primeiro aí ficou preso na minha cabeça. Mas depois eu falo de outros aí, do Gabriel, por exemplo. Vou chamar o Gabriel também, vão ser 4 sócios. Então, esse é o detalhe. Quem serão os meus sócios? Vocês vão estabelecer para mim, quem são os seus sócios? Qual que é a denominação dela? Que tipo de empresa vai ser a minha? Ela vai ser, a denominação da empresa deve ser seguida da expressão limitada, se for uma sociedade por cota de responsabilidade limitada. O que significa isso, professor? Lembra daquele caso lá atrás que eu falei de diferenciação de pessoa física e pessoa jurídica? Pessoa física, seu Zé, tem um patrimônio aí de R$10. A empresa que o seu Zé é dono tem um patrimônio aí de R$10 milhões. Então, o patrimônio do seu Zé não interfere com o patrimônio da empresa. Vamos inverter a situação. O seu Zé tem R$10 milhões e a empresa dele tem R$10 mil, para não ficar tão feio também. Significa que se a empresa contrair uma dívida de R$20 mil, não vai atacar os 20 milhões do seu Zé lá. Quer dizer, tem exceções, tudo na lei tem exceções, né? Mas a limitada foi criada para isso, para impedir que o patrimônio do seu Zé seja atingido aí pelas responsabilidades da empresa. Então, responsabilidades da empresa são separadas das responsabilidades da pessoa física. Para isso que a gente usa a limitada. Ou a minha empresa vai ser uma sociedade anônima, que é aquela que sociedade anônima tem capital aberto e tem capital fechado. As mais famosas aí são de capital aberto, obviamente, né? São aquelas que possuem, inclusive, ações aí que podem ser negociadas na Bolsa de Valores. Que é o que está na moda, né? Que é direto. Como é que chama que é a mulher lá do YouTube lá, que vende ação lá? Poxa, fugiu o nome dela, a gente fica tirando sarro dela toda hora. Betina, né? Betina fica enchendo a paciência de vocês, que ela quer que vocês investem aí nela aí. Bolsa de valores dela aí. Então, Bolsa de valores é o que está na moda agora por causa disso. Mas tomem cuidado também com esse negócio. Isso aqui é um risco danado. Isso aqui a gente ainda vai voltar a falar nisso no futuro. Então, vocês vão falar para mim, a empresa de vocês, ela é sociedade anônima, é sociedade limitada, é uma limitada, é uma SA anônima ou é uma outra coisa? Pode ser uma sociedade de nome coletivo. Então, vocês vão dizer para mim isso aí também, ok? Além de outras perguntinhas que eu fiz lá, vocês vão responder se é uma coisa ou é outra, meio que de seleção mesmo, para vocês definirem como vai funcionar a empresa de vocês. Tudo isso aí para definir o funcionamento da empresa, ok? Tem mais algumas classificações, né? Que eu vou voltar nelas no futuro. Eu vou parar por aqui agora